para a leitura bíblica. Chegou a hora de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Existem momentos muito especiais no culto. Momento do louvor, da adoração, e há até aqueles que gostam mais do momento do louvor e da adoração. Tem o momento da oferta, da apresentação das pessoas que nos alegram tanto com suas visitas. Mas o momento da palavra. Diga, eu amo a palavra. É verdade mesmo? Vou perguntar de novo se você ama. Se você ama, você responde. Quem ama a palavra aí, levante a mão. Palavra de Deus, né? Glória a Jesus. Eu tenho uma palavra para você essa noite. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses. É uma carta do apóstolo Paulo a essa igreja em Tessalônica. O capítulo é o número 4. E nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Glória a Jesus. Nós vamos falar de algo essa noite que, infelizmente, esse tipo de pregação, esse tipo de mensagem tem desaparecido dos nossos púlpitos, né? Esse tema, essa temática não tem sido pregado como deveria, né? E o tema da mensagem de hoje é a vinda do Senhor Jesus. Eu vou dizer de novo, porque se você está igual eu, doidinho para subir, você vai dar um glória. O tema da mensagem é a vinda do Senhor Jesus. Ainda existe, irmãos, alguém que está ansioso para ir embora? Tem ou não tem? Ou você está tão apaixonado com essa terra, se acostumou tanto com essa terra que você não quer ir? Vou perguntar de novo, quem quer ir embora para a glória? Uou! Aleluias! Então se prepare para você dar alguns glórias durante essa mensagem. Porque aquele que aguarda essa esperança, quando ouve falar desse assunto, fica com o coração saltando mais forte e desejoso de subir para a glória. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Vou ler na versão NVI. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Repita comigo, 1, 2, 3. E assim estaremos com o Senhor para sempre. De novo, 1, 2, 3. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Senhor Deus, Tua palavra já foi lida e liberada no ambiente. Que a Tua palavra hoje possa achar, encontrar corações férteis, corações que estão desejosos
desejosos pela palavra, e como terra boa, quando a palavra acertar esse coração, que possa, Senhor, brotar, crescer e produzir muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Sente-se. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor essa noite pela presença dos irmãos que estão nos visitando essa noite. Faça assim mais uma vez com a mãozinha. Prazer muito grande receber vocês. Com muita vontade, tá? Aqui é assim, você pode ficar tranquilo, dando glória a Deus e aleluia, tá bom? A gente está aguardando o arrebatamento hoje. Pode ser que vocês nem vão para casa hoje. E a gente já sobe daqui mesmo, amém? Vamos para a glória, né? Orar com o nosso Senhor. Fique bem à vontade, tá? O pessoal que está também assistindo em casa, através do Facebook, que o Senhor possa abençoar. O pessoal que vai assistir depois também, às vezes não assiste agora, mas depois de compartilhado assistem em casa. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Para os que estão ansiosos pela volta de Jesus, para quem ama a volta do Senhor Jesus, Paulo fala disso, né? Aqueles que amam a sua vinda. Creio que a palavra hoje ela vai ser muito impactante para o seu coração. Glória a Jesus. A igreja, nessa época, ela começou a questionar, na época de Paulo, né? Ela começou a questionar a respeito da demora da volta de Jesus. E então eles começaram a fazer os seus questionamentos sobre esse tema, inclusive sobre os amados irmãos que morreram. Entendeu? Porque não havia uma palavra dada pelos apóstolos, até então uma palavra bem esclarecida a respeito desse tema, inclusive falando dos que dormem. A palavra dormir aqui, irmãos, é morte, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, porque Paulo ele evita usar a palavra morte e ele usa a palavra dormir, mas aqui é literalmente morte. Então os irmãos estavam confusos, porque todos eles estavam esperando Jesus voltar naquele momento. É como nós aqui agora. Eu disse para vocês que o culto pode não acabar aqui. A gente pode terminar esse culto lá na glória. Amém ou não amém? Então, os nossos irmãos, eles também tinham a mesma expectativa. Pode ver que Paulo está falando, depois nós, ele se inclui, nós os que estivermos vivos. Ele acreditava ferrenhamente que ele ia estar vivo na hora do arrebatamento. Glória a Jesus. Então, diante desses questionamentos, Paulo ele se põe a responder aos irmãos acerca do arrebatamento da igreja. Paulo usa o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses para responder então os questionamentos acerca da vinda de Jesus e o que vai acontecer com os que morreram, para sanar as dúvidas dos irmãos. E ele então fala tanto dos que já partiram e também aqueles que estarão vivos na ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus, ou seja, na hora do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 14, Paulo começa respondendo que, glória a Deus, assim como cremos que Jesus ressuscitou, quem crê que Jesus ressuscitou e está vivo, levante a mão. Então você tem muitos motivos para crer que aqueles que dormiram vai ressuscitar também. Porque aquele que ressuscitou Jesus vai ressuscitar os nossos irmãos que já dormiram no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo ele começa dizendo, olha, da mesma forma que Jesus ressuscitou,
os nossos irmãos também eles vão ressuscitar. Ele usa a palavra dormir para não usar a palavra morte, porque, glória a Deus, é uma palavra forte, né? Porque a palavra grega para morte, thanatos, né? Significa tanto morte física como morte espiritual. Então ele evita usar essa palavra morte para não confundir. E aí ele fala de dormir, mas na verdade ele estava falando da morte mesmo, a morte física. Por isso ele evita falar aos crentes usando a palavra morte, então ele usa a palavra dormir. E infelizmente tem alguém que se utiliza desse texto, sabe, baseando uma crença de que os que morreram estão dormindo. Mas Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8 e 9, que ao morrer, ele iria estar com Jesus de forma consciente e não dormindo. Amém, irmãos? Então essa doutrina, ou essa linha de ensinamento, de que o irmão que dorme no Senhor hoje, morre no Senhor hoje. Ele está dormindo, e aí ele vai despertar na hora da ressurreição, não é verdade. Uma outra coisa uma outra situação bíblica que também reforça isso, é quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, lembra? Morreu o Lázaro e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Logo em seguida morreu o rico, e aquele rico imponente, maldoso, ele também morreu, e a Bíblia diz que ele foi sepultado. Olha a diferença, o Lázaro morre e é levado pelos anjos para o paraíso, o seio de Abraão. O rico morre e é sepultado. E aí Jesus ele conta essa história, ele diz que lá no Hades, que seria a antessala do inferno, ninguém está ainda no inferno propriamente dito, como também ninguém ainda está no céu propriamente dito. As pessoas que morreram em Cristo estão num lugar chamado paraíso, a antessala do céu. É só passar para o outro lugar daqui a pouco. Aleluia. Mas quem morreu sem Cristo também ainda não está no inferno, está num lugar chamado Hades. É a antessala do inferno. E aí Jesus ele diz o seguinte, que lá desse lugar do Hades, esse rico ele contemplava Lázaro no seio de Abraão, ou recostado no peito de Abraão, já gozando a eternidade com Deus. Sabe, e aí ele começa a fazer alguns pedidos. E o primeiro pedido dele foi: mande que Lázaro molhe o seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sendo atormentado terrivelmente nessas chamas. Você, quando está com muita sede, pega aquele copão de água, não é? Não é? Quem já tomou um copão de água assim, termina, bate ele todinho e fala assim: que bom é tomar essa água. Ele estava pedindo para molhar o dedo e tocar na língua dele, tal era o tamanho do sofrimento no fogo. Aí você fala: olha, pastor, mas o senhor falou agora que ele não está ainda. É verdade, ele está na antessala, mas na antessala ele já está sofrendo tanto porque perdeu todas as oportunidades. É como um trem que passa, não tem? Vai passando um vagão, passa outro, e cada vagão que vai passando, vem, aceita Jesus, vamos embora. E a pessoa deixa passar, vai deixando passar, vai deixando passar. Então a pessoa está ali naquele lugar, está em estado consciente. E ali naquele lugar ele está pensando assim: Luciano, por que eu não aceitei Jesus? Pior, por que eu abandonei Jesus? Então essa história de Jesus responde também isso,
que as pessoas estão lá de forma consciente. Se fosse dormindo, o rico não ia ficar conversando, não ia tentar buscar ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele continua dizendo lá no verso 15: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estiver... Olha como que ele cria que ia acontecer na época dele, mais de 2000 anos atrás. Ele diz, olha, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo usa a palavra preceder. Preste atenção. Paulo usa a palavra preceder para explicar que não há privilégios para quem estará vivo na hora do arrebatamento. Ok? Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, nós os que estivermos vivos, nós não vamos preceder. Ele diz, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Não precederemos, ou seja, quem está vivo não vai na frente. Ah não, pastor, quer dizer então que a turma que morreu, né, a gente está vivo, a gente tem mais privilégio. Não tem privilégio. Paulo está dizendo que a gente não vai na frente. A palavra preceder, não vai na frente. Nós não precederemos os que dormem. Glória a Deus. Não há possibilidade dos que morreram ficarem para trás. Vou repetir de novo, porque isso aqui é muito forte. Porque eu tenho parentes que já dormiram no Senhor. Tenho amigos que dormiram no Senhor. Não há possibilidade dos que morreram ficarem para trás. Ele explica, pois dada a ordem, Paulo vai explicando, né? Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se tem algum privilégio aqui, é quem morreu. Porque ele está dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Jesus. Tudo começa com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. O que significa o ressoar ou o toque de trombeta na hora do arrebatamento da igreja? Preste muita atenção nisso aqui. Quando os soldados romanos iam levantar acampamento, né, o acampamento, para marchar para outro lugar, havia 3 toques de trombetas. Quantos toques, irmãos? Diga 3 toques. Então, se o exército romano estava acampado em uma determinada região, sabe? Então, para levantar acampamento, quando o comandante entendia que deveriam sair daquele acampamento, havia 3 toques de trombeta. O primeiro toque era para que desarmassem as barracas e preparassem tudo para partir. Aleluias. Isto quer dizer que esse primeiro toque já foi dado quando a igreja entendeu que a sua morada não é aqui. Aleluia. Que existe um lugar onde será a sua morada eterna para sempre, com o seu comandante maravilhoso, Jesus de Nazaré. Ah não, você tinha que dar um glória mais forte. Aleluia! Se o primeiro toque era para o exército romano, sabe, desmanchar as barracas e ajeitar tudo para partir, isso significa que o primeiro toque já foi dado. Foi quando você entendeu, não sou daqui.
Foi quando você entendeu: estou aqui por um tempo, mas sou cidadão do céu. Aleluia. O segundo toque, glória a Jesus. Então o primeiro toque você entendeu, né? É quando, enfim, todos nós entendemos que a nossa morada não é aqui, e que existe um lugar, uma morada eterna, onde você vai estar com seu comandante, e a igreja já está de malas prontas para partir. Mês passado, a gente foi fazer uma viagem. Eu não sei se vocês passam pelo mesmo que eu passei. Eu peguei um carro emprestado, peguei o carro do pastor Aguinaldo emprestado, e o carro dele tem um porta-mala gigante. A Jo arrumou tanta mala, irmão, tanta bolsa, que não coube no porta-mala, e nós fomos enchendo os bancos atrás. Sorte que só ia a Gabi, né, atrás. Entendeu? Tanta bolsa. Os homens que estão aqui essa noite, sua mulher, quando você vai viajar, ela arruma muita mala, não responda. Fica quietinho, é melhor para você. Eu estou dizendo para você que assim como a sua mulher, sabe, a gente é mais, mas a sua mulher se preocupa. Ai, pegou a meia, não é assim? Pegou a meia, o cinto, e vai pegando e vai colocando na mala. Eu estou dizendo para você que a igreja já está de malas prontas para ir embora para a glória. Quem tem essa esperança? Aleluia! Segundo toque. O segundo toque era para que entrassem em posição de sentido, em filas, aguardando a ordem. Forte, né? Primeiro desamonta tudo, arruma as malas, e aí aguarda o segundo toque. O segundo toque, eles iam, formavam-se em filas, em posição. Glória a Jesus. Aguardando a ordem. Este segundo toque também acredito que já foi dado. É quando a igreja, despertada pelo Espírito Santo, se posicionou. E como um exército em fila e em posição de sentido, está agora só aguardando o último toque. Glória a Jesus. Pelo olho da fé vocês estão sentados aí, mas pelo olho da fé vocês estão em fileiras, com milhões e milhões pelo mundo afora, aguardando o último toque. Glória a Jesus. Terceiro toque. O terceiro toque era o comando para começarem a marchar para fora do acampamento, seguindo a direção do comandante do exército. Glória a Deus. Este toque ainda não aconteceu, mas sabemos que quando a trombeta tocar, pode ser hoje, glória a Deus, agora é para irmos embora, é para mudarmos de acampamento, é para sair do acampamento terreno para o acampamento celestial. O comandante virá nas nuvens e gritará por cada componente do seu exército. Aleluia. Cada soldado vai ouvir a voz do comandante: subam, 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 subam ao meu encontro. Labaxê. Vai acontecer, meus irmãos. Tá tão difícil, não tá? Sabe, tá apertando, ajustando. Vocês viram hoje no teor da mensagem que eu mandei para vocês hoje pela manhã?
pedindo para que orassem, jejuassem, é porque a coisa ela vai apertando. Sabe, eu tive uma conversa mais cedo com o pastor Marquinhos, a gente sentou e nós estávamos batendo um papo e ele, incrivelmente, ele estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo. Sabe, tá muito difícil, a gente não sabe o que vai acontecer. O ano passado, aliás, no ano atrasado, né? Porque o ano passado, essa época, já estava começando a estourar. Ainda não tinha estourado, mas estava começando a estourar. A pandemia já se ouvia falar. A mídia estava segurando por causa do carnaval. Então a mídia segurou e deixou para bombar, né? Bombardear e falar desse vírus depois do carnaval, para não atrapalhar o carnaval. Mas olha como que era coisa, andava por um lado e de repente a gente foi privado. Quantos retiros, quantos anos, uma época dessa, a gente já estava no embalo. Aí eu vou falar de mala de novo, arrumando malas, comprando barraca, colchão inflável, e arruma uma coisa, arruma outra, e aquela ansiedade para chegar sábado, para pegar o ônibus ou o carro, a moto, e ir e voltar só terça-feira à tarde. Esse ano as igrejas não fizeram retiro, está todo mundo parado. Sabe, está acontecendo umas coisas, irmão, que está deixando a gente com o coração apertado. Mas o comandante, já está na hora de dar a ordem. Aleluia! E a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Ah, Luciano, você vai ouvir o seu nome sendo chamado, aleluia. Ah, você vai ouvir Kelmar, seu nome, viu? Se você gosta dele ou não, você vai ouvir: suba, Kelmar, venha, meu filho, venha ao meu encontro. Sabe, haverá sim o arrebatamento a qualquer momento. Paulo, ele estabelece como será o arrebatamento, como se fosse assim um passo a passo. Está aí no capítulo 4, né, de Tessalonicenses 15 a 17. Então olha só, passo a passo, para você nunca mais esquecer. Jesus desce dos céus até as regiões celestiais. Amém? Ele não virá no arrebatamento, Jesus não virá no arrebatamento da igreja na terra. Ele virá nas nuvens, nos ares, onde irá se encontrar com a sua noiva, a igreja. Tanto os que morreram, quanto os que estiverem vivos na hora do arrebatamento. Outra coisa, somente os salvos o verão. As demais pessoas não verão a Jesus. Imaginou que loucura? Imaginou? Suponhamos que isso aqui seja um carrinho de bebê. E a mamãe lá vai ali, empurrando um bebê ali no carrinho. Daqui a pouco ela vai olhar. Sumiu. Sumiu. O cara está dormindo ali, ele acorda procurando a esposa. Ué, cadê? Sumiu. É assim que vai acontecer. Glória a Jesus. Segunda coisa, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nossos irmãos que partiram ressuscitam primeiro. Nos cemitérios legais ou clandestinos, eles vão se levantar. Pois a terra terá que dar conta dos servos de Jesus Cristo
que tiveram seus corpos consumidos por ela. Os que morreram pela água, a água também terá que dar conta. Os que morreram consumidos pelo fogo, o fogo também terá que dar conta. Tudo isso num abrir e fechar de olhos. A terra se vira e dá conta. Você imagina que loucura, porque eles mudam o cemitério de lugar, pega o osso daqui, leva para lá. Mas na hora do arrebatamento, num abrir e fechar de olho, cada coisa se ajunta no seu lugar. E o irmão levanta. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Terceiro, depois os vivos serão arrebatados. Arrebatamento no grego é harpazo e significa arrancar com força, pegar pela força. Os crentes serão arrancados com força dessa terra, e tudo que pertence a essa terra ficará para trás. Tudo acontecerá em milésimos de segundo. Então não dá tempo para ir lá pedir perdão à irmã. Não dá tempo para ir lá pedir perdão, irmão. Olha, você pode estar dormindo do lado da sua esposa, não dá tempo de pedir perdão a ela. Não dá tempo de correr lá no quarto para pedir perdão ao seu filho ou sua filha. Não dá tempo de pegar o telefone e ligar para a cunhada, para a sogra, para o sogro, para o tio. Não dá tempo. Não dá tempo. Glória a Deus. É milésimos de segundo. Quarto, nossos corpos serão transformados. Glória a Deus. Hoje mesmo a gente estava falando isso, né, Marquinhos? Essa coisa terrível que é a carne, né? Igual a canção que a Camila canta aqui, né? O que eu não quero fazer, eu não preciso querer, eu faço. Mas você vai se livrar dessa carne. Você vai se livrar desse corpo. Glória a Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 55, veja o que Paulo diz. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Que promessa, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Verso 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando porém, verso 54, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Verso 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo ele está dizendo que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Portanto, tantos que morreram ressuscitarão em corpos gloriosos, e os vivos, diga os vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados em um corpo glorioso como o corpo de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.
Tudo o que é da carne ficará aqui. Tudo o que é corruptível acabará e passará a ser incorruptível. E o que é mortal se revestirá de imortalidade. E a morte para sempre será vencida. Que delícia isso. Fique de pé. Dá vontade de ir falando, né? Eu percebi durante a pregação de hoje, que é como se você estivesse querendo saber mais, entender mais, à medida que fui pregando. Entenda que o próximo grande acontecimento que haverá é o arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. E nessa oração, vamos orar pelas pessoas que estão vendo em casa, ou vendo pelo Facebook, aonde estiverem. Que você, meu irmão, que ouviu essa palavra, não se engane, não se deixe enganar pelas mentiras do diabo. Não deixe Satanás te enganar. Enganou Eva, enganou Adão, e vem enganando ao longo da história. Mas olha, não deixe o diabo te enganar. Permaneça firme. Sabe, permaneça firme. Aguenta um pouquinho mais. Deixa eu dizer para aqueles que hoje, quem sabe, passou um dia bem apertado. Deixa eu te dizer, aguente um pouquinho mais. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E eu e você seremos arrancados com força dessa terra. Sua aliança vai cair. Teu anel, se você usa cordão, pulseira, vai cair também. Roupa, se você estiver vestido, vai cair. Porque tudo que é dessa terra não sobe para lá. Nada que é daqui vai para lá. Glória a Jesus. Até o seu corpo, para entrar lá, terá que ser transformado em um corpo glorioso ou em um novo corpo. Você pode glorificar Jesus? Pode? Você tem essa esperança? Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos com essa palavra. Nossa esperança foi renovada essa noite. Senhor, como os exércitos romanos, nós já estamos agora em fileiras, em posição de sentido, só aguardando o último toque para mudarmos de acampamento, para irmos para o nosso lugar, a nossa morada, para irmos para o céu. Senhor, nos ajude para que o diabo não nos engane, nos livra, nos guarde de todo tipo de corrupção, nos guarde de pecar contra Ti, Senhor. Nos guarda dos adultérios, da prostituição, da idolatria, da corrupção moral. Nos guarda, meu Senhor, das mentiras. Nos guarda, Senhor, de pecarmos contra Ti. Pai, nós oramos com graça em nome de Jesus. Amém. Todos que estão preparados para ir para a glória, dê um aplauso bem forte para Ele. Uou! Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós já estamos encerrando o nosso culto de hoje. Pastor Gleice já deu os avisos. E fiquem ligados com os trabalhos que vêm por aí nesse final de semana. Se alguém vai viajar, preste atenção. Já falei lá hoje na mensagem no grupo, mas quero reforçar aqui. Se você vai viajar, redobre os cuidados. Porque não acabou a pandemia. Ainda tem gente morrendo. Então tome cuidado. Porque de repente você está aqui, está bem, está com saúde. Sua família está bem, está com saúde. E aí você vai para um ambiente perigoso. Então redobre os cuidados. Tá bom? Você não é proibido de viajar. Né? A lei, nem lei alguma está proibindo. Apesar que há sim restrições, mas que você tome todo cuidado. Por quê?
Por que, pastor, que o senhor está falando para fazer medo em mim? Não, é porque você vai voltar para aqui, ué. Amém? Você vai voltar para aqui. E aí, se você fica em risco lá e pode nos colocar em risco aqui. Quem entendeu? É verdade ou não é? Você viaja, vai, sei onde você vai. Então, muito cuidado, redobre os cuidados lá, tá bom? Porque eu disse lá na mensagem, vou repetir. Para a glória de nosso Senhor, né? Um ano de pandemia e daqui da congregação, ninguém foi chamado à eternidade. Ninguém morreu com Covid, graças a Deus. Graças a Deus, tá? Mãozinha para cima assim. Muito obrigado aos irmãos que vieram nos visitar. Volte outras vezes, tá bom? Tá joia? Deus abençoe mesmo. Nos alegrou muito o coração. Pessoal que está em casa, Deus abençoe grandemente. E continue vendo nas lives. Quem mora aqui por perto, vem para cá, vem para participar. Em nome de Jesus. Mãozinha assim aberta, cara de pidão para o Senhor. Para o papai, né? Que o Deus de Abraão, Isaque e Israel derrame sobre todos nós toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, e toda a igreja diga... Amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Bons feriados aí. Cuidados, né? Redobrem os cuidados. Muita atenção.